Olá, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que a gente vai fazer hoje. Uma calça linda, perfeita, maravilhosa. Vou explicar pra vocês essa nerga aqui da frente. Vou explicar pra vocês como é que eu faço aqui o cordãozinho sem a máquina, né? Como eu faço o elástico, tá? E como a gente vai fazer esse bolsinho na parte traseira sem precisar passar, certo, gente? Olha só que linda, perfeita e maravilhosa, bem larguinha, tá? Tem o top que eu fiz, que é conjunto, que o top é conjunto com a calça, e eu coloquei o top como conjunto com a bermuda, mas não. O cropped, né, vai ser com a calça, o blazer vai ser com uma bermuda, certo, gente? Então, bora lá fazer essa calça linda, perfeita e maravilhosa com a Lu? Bora então, bora, bora, bora. Oi, 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 pessoal, tudo certo? Então, vamos lá. Vou explicar pra vocês como é que eu faço a nerga, né? Da parte da frente da calça. Gente, ó, sempre eu faço de baixo pra cima, ó. Peguei a nerva aqui, porque ela tem um recorte, tá? Ó, parte da frente. Eu pego ela de baixo pra cima. Costuro um pouquinho ali, venho aqui em cima, já coloco ela na medida certinha aqui, pra ela não ficar ondulada, né? Sem puxar o tecido, só firmando, ó, não tirando muito, né? Da lateral. Isso aqui que eu faço, tá? Ó. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou lá na reta e fazer o pesponto aqui. Primeiro eu vou fazer já os dois lados, tá? Aí depois eu vejo se eu posto a peça toda, mas eu mostrei ali pra vocês como é que ficou, né? A calça. Ela fica bem perfeita. Sempre lembrando de começar de baixo pra cima, tá? Se você começa de baixo pra cima... Opa, comecei errado aqui. Se você começa de baixo pra cima, ela vai ficar bem certinha. Porque se tiver que sobrar alguma coisa, vai sobrar lá em cima e não vai entortar pra peça, tá? Depois eu mostro pra vocês como é que é do outro lado, aqui eu já comecei naquela parte ali, ó. Sempre de baixo pra cima. Aí tem nerva que a gente não faz a emenda, que faz direto, né? Com ela aberta. Aqui o corte ficou... Vou tirar o biquinho. Faz com ela fechada, daí só com o biquinho, né? De baixo pra cima. E também vai certo, tá? Essa aqui ela já tem a emenda. Ó, já fechamos aqui. Já vou fechar então a parte traseira, deixar a parte traseira já certinha aqui, porque a gente vai pregar um bolso aqui, tá? Na parte traseira, já marquei. Já tá marcadinho, onde vai o bolsinho, que daí eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço o bolsinho sem precisar passar, tá? Porque tem gente que não tem a manual, daí assim vai ser um método mais melhor, né, de fazer. Então, vamos lá pra reta. Aqui na reta, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o pezinho normal dela, né? O pezinho, o básico, o tradicional, né? E vamos colocar o pezinho de guia, tá? Pra fazer a nossa nerga aqui. Lembrando que a gente começa... um lado de cima para baixo e o outro de baixo para cima, tá? Deixa eu ver aqui, porque a gente tem um lado para ficar viradinho, ó. Esse aqui é o lado esquerdo, tá? Então a gente sempre começa pelo lado esquerdo, ó. Sem puxar, sem segurar, só firmando ela e deixando a máquina trabalhar, ó. Bem certinho no vãozinho, daí a nerva vai ficar bem... E daí essa daqui, como a gente começou de cima para baixo, a outra a gente começa de baixo para cima, para acasalar, né? Pra ela ficar certinho, virado pro mesmo lado as duas, tá? Então, uma é de cima para baixo e a outra é de baixo para cima, tá? Fácil de fazer. Fica um detalhe bem lindo, né? Vou tirar esse fiozinho daqui. Ó, parte da frente com a nerga pronta, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pregar o bolso já, tá? Já vou tirar o aparelhozinho aqui, o pezinho da nerga, né? Pesponto, e eu coloco o pezinho tradicional. Vamos pegar aqui o bolsinho da frente. Esse bolsinho eu não fechei, ó, pra mostrar pra vocês que dá de fazer com ele aberto também e fechar só depois, tá? Ó, pegamos aqui, ó, direito com direito. A gente vem aqui em cima. A gente já faz aqui, ó, um pouco mais largo, porque o pesponto dele já vai ser mais largo, tá? Então, a gente já faz um pesponto, ó, mais largo, tá? Porque ele vai ser um pesponto mais largo aqui, pra ele ficar bem, ó, bem certinho aqui, ó. Porque se você fizer largo aqui e fizer uma costura estreita aqui, ele vai abaloar, tá? E assim não. Assim você deixa uma medida ali, ó, bem certa, ó. É via olho, gente, ó. Vai caindo por cima da costura que tem aqui dentro, ó. Certo? E daí ele fica bem certinho aqui. Tanto desse lado, como esse aqui, ó. Depois a gente faz aqui daí, ó. Porque ele tem que dar aquela entradinha aqui, né? Mas aí a gente faz isso aqui, ó. Como essa é só uma peça piloto, então eu consigo fazer aqui, ó. Porque eles tinham que ter tirado isso aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eles não tiraram isso aqui, mas tudo certo. Vamos fazer ele larguinho aqui. Aí a gente vira aqui e faz o pesponto larguinho aqui também, ó, tá? Já vem de baixo ali, da mesma medida do outro lado, ó, bem certinho.
Mais ou menos um meio dedinho, tá, gente? Ó, pra ele ficar bem certinho aqui, certo? Interessante isso aqui. Eles não fizeram. Tá. Parte da frente pronta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um bolsinho na parte traseira, tá? Vamos pegar a parte traseira. Eu já medi. Ó, já foi medido aqui certinho. A única coisa que eu vou fazer é pegar um alfinete, que eu gosto de trabalhar com alfinete aqui. Ó. O bolsinho eu já fiz a bainha, tá? Que é a bainha de cobertura. Ó, a gente vem aqui. Ó. Bem certinho, né? A gente já coloca o alfinete aqui. Quando for uma produção, eu não coloco, tá? Porque é mais rápido, não colocando, né? Mas como é uma peça só, né? Pra mostrar pra vocês que dá de fazer, eu coloco, tá? Ó, dobra um dedinho, que é a marcação certinha, que é o certo, né? É um dedinho, tá? Que é uma medida já certa, né? Minha. E fecha certinho com o corte, ó. Um dedinho embaixo, um dedinho do lado. Ó, marca certinho, aqui também vai dar certinho, ó. Tudo bem certinho aqui. Coloca bem retinho aqui, ó. Sem puxar, tá, gente? Porque como ela é onduladinha, se você puxar, ela vai ficar toda ondulada, tá? Então não puxa. É só dobrar mesmo, ó. Sem puxar, tá? Ele fica certinho, tá? Ó, mesmo não puxando, a tendência dele é sempre dar uma... Só que daí, assim, ó, passando, ou no corpo ele não aparece isso aqui, tá? Agora vamos pro outro lado. A gente coloca aqui, porque tem que dar certo pro lado de cá, ó, pra ficar bem retinho, né? Aí a gente vem aqui onde tá o pique, ó. Já coloca o alfinete aqui, vem aqui embaixo. A gente dobra e já vem aqui, ó, ver se tá no certo aqui, ó, certinho. Ó, bem retinho, né? E vem com ele até embaixo, tá? Gira. Deu certinho com ele do outro lado. Aqui a gente dobra aquele dedinho e aqui a gente dobra um dedinho também, tá? Ó, sem puxar, tá, gente, ó. Aí eu já venho aqui, já dou uma olhadinha se vai fechar aqui, porque daí eu tenho que deitar aqui. Ó. Sem puxar, ó, tá? Só deitando. Ó. Aí vira. Ó, bem certinho aqui no outro ponto. Ó. E vem até em cima e arremata. Certo, gente? Assim, ó. Pode ver, ó. Ele é bem ondulado, ele fica pouquinho. Mas se você puxar ele vai ficar todo assim, ó, tá? Então, essa parte é isso. Tá, gente? Agora, feito a parte frente, feito a parte costas, a gente vai fazer o cos. Já vamos aproveitar que a gente tá aqui, né? Porque tanto dá de fazer aqui como dá de fazer lá na over. Mas quando eu tô direto fazendo aqui na reta, eu já faço aqui, tá? Se eu tô um serviço lá na over, aí eu faço lá, senão eu faço aqui mesmo, tá? Porque na nossa produção aqui, isso aqui é feito tudo elástico já direto na over, um atrás do outro, né? E passado direto na catraca, certo? Eu fazendo aqui ou na reta ou lá. Esse aqui eu já vou fazer assim, gente, porque ele é um tecido que ele escorrega um pouquinho, tá? Então a gente tem que cuidar bastante aqui. E daí pra mim tanto faz, ou faz na reta ou faz lá na over, que é a piloto, né? E não vai ser feito assim lá na produção, tá? Mas eu faço assim pra ensinar vocês, porque se vocês não têm a catraca, aí vocês podem ver que dá de fazer na reta, tá? Aqui dá bem elástico aqui pra ele ficar bem firme, né? Fica bem lindo aqui na ponta. Agora esse é desse lado de cá. Certo? Aqui, que nem eu sempre falo pra vocês, vão tirar o excesso, não muito, né? Mas pra não ficar aquela coisa assim, aquele caroço, né? Na hora de virar, a gente tira um pouquinho, tá? Ó, viramos. Olha que lindo que fica. E viramos. Olha que lindo. E daí, ó, caroço. Deixa eu ver aqui. É, caroço, lisinho. Lisinho sempre pra baixo, porque é o que vai ficar mais bonito, mais lisinho, né? O elástico, o cos, né? Ó, vem aqui, estica. Ó, aqui é pra gente fixar o elástico, pra ele ficar bem certinho aqui em cima, tá? Pra fazer um trabalho bonito, né? Ó, aqui a gente pode fechar. Se você vê que escapou o elástico, volta e pega o elástico de novo, tá? Ali era a parte da frente, essa é a parte de trás. Ó. Que o importante é ele ficar bem certinho o elástico aqui, ó. Tá? Por isso que eu faço essa primeira costura. Lá na produção, elas não precisam fazer, pelo motivo que elas já fazem direto o elástico um atrás do outro na over, né, com o aparelho, e passam um atrás do outro na catraca, e depois elas fazem o arremate em uma lateral, né? Certo? Ó, se quisesse deixar assim, podia deixar assim também, que fica lindo. Mas daí a gente corre o risco do elástico dobrar, por isso que a gente trabalha com a catraca.
Aqui é a mesma coisa, ó, lisinho pra baixo, onduladinho pra cima. Pra ficar uma costura bonita e bem espalhada, né? Do outro lado. Sempre puxando, pra não ter o risco de arrebentar depois, na hora de pôr o outro, né? A gente não quer fio arrebentado. Quando eu fazia produção, gente, eu fazia muitos cós assim. Muitos cós assim. Faz parte. Faz parte da costura. Se você não tem uma máquina, você faz a outra, né? Também. Não tem a catraca, faz com a reta. Tem uma que dá de fazer com a cobertura também. Bem retinho e lindo. Olha que lindo, gente. Perfeito, né? Aí eu vou fazer também um cordãozinho pra pôr aqui na parte da frente, tá? Agora vamos lá pra overlock. Então, vamos fechar a nossa calça. Aqui, ó, o bolsinho que eu falei pra vocês, ó. Depois de pregado, dá de fechar aqui embaixo, daí, ó. Ou você prega antes, né? Fecha antes de pregar na peça. Ou prega depois, né? Ó, a gente vem aqui, bem certinho, ó. Que é aquela costurinha lateral que eu faço, né? Pra fixar. Pra gente poder pregar o cós. E a cintura, que o cós é lateral, né? Certo? Vamos pegar do outro lado. Fechamos. Fica fechadinha, né, gente? Aqui ele já vai ter o piquezinho aqui em cima, ó. Mas sempre muito importante a gente ver se ele tá bem certinho mesmo, tá? Eu sempre falo, por causa do infesto, às vezes o pique ele sai um pouquinho fora, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso também, tá? Agora vamos fechar o gancho. Fechamos o gancho. Deixa eu ver se tá gravando, gente, tá? Aí agora a gente pega a parte traseira, ó, coloca aqui, e vamos pegar a parte da frente e colocar em cima. Vocês viram como ela ficou linda, né? Já mostrei ali de início, porque eu primeiro faço, daí eu gravo ela prontinha, e depois eu mostro pra vocês como é que eu fiz ela, né? Tá? O importante é vocês assistirem o vídeo completo, né? Porque eu tenho bastante dicas, né, gente? Pra você deixar a sua peça bonita. E a peça sempre tem que estar em cima da máquina, tá? Ela nunca pode estar pendurada, porque senão ela vai esticar e vai ficar torta, tá? Ó, quando chegar aqui no bolso, a gente sempre cuida. Tem que ter um cuidado no bolso pra ele não ficar repuxado, né? Tá? Agora o outro lado. Gente, não esquecendo de curtir, compartilhar, de me seguir, de comentar, de dar aquela força. Que assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam, né? Porque toda dica é importante, porque às vezes mesmo você sendo uma boa costureira, às vezes tem alguma técnica diferente que você pode fazer, que vai ser mais rápido o seu trabalho, né? E é que eu faço devagar, que é pra vocês poderem acompanhar, né? Mas se fosse numa produção, seria mais rápido, né? Aqui eu vou colocar a etiqueta, tá? Essa daqui vai ser um tamanho médio. Depois fica um tamanho médio pra ver se fecha, né? Agora vamos fechar o gancho. Quando a gente for fechar o gancho, sempre a frente tem que estar pra cima, tá? Primeiro a gente fecha o lado de frente pra cima, pra depois pegar o lado de trás pra cima. E a gente só fecha até o gancho, tá? A gente faz um pedacinho, joga a peça pra cima da máquina, vem aqui embaixo, ó, coloca as emendinhas uma virada pra um lado e outra pro outro, ó, aqui tem um piquezinho, ó. E vai fechar bem certinho nesse, ó, bem certinho, gente. Ó, eu cuido sempre pra não tirar muito, porque se acaso eu tiver que desmanchar, ou arrebentar um ponto, arrebentar linha, coisa assim, eu não tiro a medida da peça, né? Tá? Por isso que eu não refilo muito. Venho aqui em cima, segura aqui de novo. E venho aqui no meio da perna, ó, e passo mais pra cá, tá? Já corto o fiozinho pra não ficar aqui. Ó, a emenda certíssima, ó, tá? Aqui embaixo eu vou fazer bainha de cobertura. E agora a gente vai pregar o cós. Vamos pregar o cós, olhando aqui, ó, carocinho vai ficar do avesso, lisinho vai ficar do direito. A única coisa que eu tenho que ver é qual é o meu direito, ó. Aqui é a frente que eu marquei, aqui é o carocinho vai ficar aqui pra dentro, ó. E o lisinho vai encostar lá na peça, bem certinha, na emenda, tá? Venho aqui, vou lá do outro lado, eu pego aqui, firmo, pra poder puxar aqui, ó, e ver qual é o meio do meu cós. Aí eu solto, venho aqui, seguro o meio do meu cós, ó, e já venho tirando essa primeira costura de reta que eu fiz, ó. Eu tiro isso aqui porque isso que vai ser tirado lá na over quando eles pegarem o elástico do cós, tá? Ele vai ficar a mesma medida. Agora a parte da frente, a mesma coisa, ó.
eu puxo, vejo onde tá o meio, ó, fechou bem certinho onde eu fiz o pique. Eu dou uma ajeitada aqui no bolso, dou uma firmadinha aqui, ó, até passar o bolso, né? Pra esse bolso não enrugar, tá? Porque às vezes acontece de um lado o bolso enrugar e do outro o bolso fica liso. E não é bonito, é feio. Ó, vai ficar bem certinho, ó. Tem a emendinha mais pra frente e cos pregado, ó. Certo? Como vocês viram lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tirinha. Vou fazer uma tirinha aqui pra mim fazer, colocar na frente da calça. Eu vou fazer aqui uma imitação de um roletê, tá? Eu tenho a máquina aqui de roletê, mas para uma peça só não vale a pena fazer, tá? Só que não é uma produção. Ou também, elas fazem na cobertura, tá? Com o aparelho 2, 2,5, 3, depende da largura que vai ser colocado a ponteira, né? Porque quase sempre é colocado uma ponteira, então a gente tem que ver a largura que vai ser esse cordão na frente, né? Pra a ponteira poder entrar no cordão. Eu vou fazer aqui só pra saber que tem que ter um cordão na frente, já deu aqui. E o que eu vou fazer? Aí eu vou virar com o meu ferrinho, ó, tá? Vou vir aqui. Vou vir até o final, ó. Vou dar uma encaixadinha. Às vezes ele encaixa aqui bem, tá? Beleza. Às vezes ele gruda e não vem. Ó, esse foi o jeito que vai vir. Às vezes é fácil e às vezes é difícil, tá, gente? Nem sempre é fácil. Então, mais uma puxadinha aqui, pra não ter o risco de escapar aqui dentro. Ó. Esse foi bem facinho. Aí a gente vira, né? Cuidado pra não arrebentar também, né? Tem que ser com paciência, né? Tá? Mas isso aqui as costureiras vão fazer tudo lá na cobertura. Eu tô fazendo aqui pra colocar só ali, né? Pra mostrar que tem que ter um cordãozinho, que essa peça vai com cordãozinho, tá? Às vezes até eu esqueço, às vezes não veio o tecido pra mim poder fazer também. Daí às vezes eu não faço. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou deixar um bom pedaço, tá? E vou cortar a pontinha. E depois eu vou colocar lá na reta e eu mostro pra vocês. Agora a gente vai ali fazer a bainha. Então, gente, aqui na cobertura, a bainha de calça, eu sempre gosto de fazer ela mais larguinha, assim, ó. Eu gosto de fazer ela mais larguinha, porque ela fica mais bonita, tá? A bainha de calça tem que ser mais larguinha, né? Pode ser uma resistentinha. Se for usar um salto, porque senão fica muito elegante, né? Vou colocar aqui. Bem certinho. Uma linha em cima da outra. Vamos pro outro lado. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o cordãozinho, a imitação do cordão, né? Lá na reta. Em seguida, a gente vai lá pra cima. Aqui, gente, eu sempre dobro já bem certinho, usando o aparelho, tá? Isso aí é uma coisa mais ao olho mesmo. Né? Como é que se diz? É o tempo de experiência, né? Ó, bem certinha, bem linda. Agora a gente vai lá pra reta, colocar o cordãozinho. Vamos lá? Então, gente, aqui na reta, vamos colocar o cordãozinho. Vou colocar na parte da frente, tá, gente? Porque acontece, já aconteceu, tá? De vir peças com o cordão lá na parte de trás. Gente do céu. Uma loucura. Aqui a gente mede bem certinho o meio, ó. Meio certinho, a gente coloca a costura pra baixo e vem aqui, ó, no meio e faz um retrocesso, ó. Pode fazer 2 vezes pra ficar bem firme. Corta o fiozinho, ó. E é isso então, gente. Vocês viram como ela ficou linda, perfeita e maravilhosa. Não esquecendo, gente, aquela mão pra Lu. Então é isso. Beijo, beijo, beijos da Lu.